Gente, prometo que essa é a última parte da aula, até porque o galo já está cantando, avisando que está de madrugada. Então, vamos lá. Meseta. Causas da meseta, né? Primeiro, o que a meseta faz? A meseta, ela vai servir para prolongar, vou botar aqui o pontinho. A meseta vai servir para prolongar o período de despolarização da membrana. Isso é super importante quando a gente estiver tratando das fibras cardíacas. Por causa da meseta, as fibras cardíacas, elas aumentam 2,3 a 0,3 segundos o seu potencial de ação. Isso é super importante. Então, o que causa meseta? Primeiro fator, a abertura dos canais rápido origina uma porção espiga. Eu vou marcando aqui. Então, a abertura dos canais rápidos de sódio vai causar a espiga do potencial de ação. Enquanto a abertura lenta e prolongada dos canais lentos de cálcio, sódio, vai permitir esses canais de cálcio entrem nesse momento aqui da meseta. Então, a abertura lenta e prolongada dos canais de sódio e cálcio. O segundo fator é que, nesse momento, os canais de cálcio, eles têm uma ativação mais lenta que o normal, fazendo com que ele se abra totalmente só quando essa meseta terminar. Então, o que acontece? Os canais de cálcio, que são ativados por voltagem, vou botar aqui o cálcio, cálcio não, minha gente, potássio, meu Deus do céu, potássio, ter trauma, pesadelo com isso. Então, os canais de potássio ativados por voltagem têm uma abertura mais lenta e, geralmente, eles não se abrem antes de acabar a meseta. Aí, sim, vai ter a fase da repolarização e depois o repouso. Então, a meseta, ela faz com que esse período total seja um pouco mais longo, de 0 até 0,3 segundos mais longo, certo? Quando acontece o fim da meseta? Pergunta de exame. O fim da meseta, ela vai se dar quando se fecha os canais de cálcio e sódio, e quando aumenta a permeabilidade por potássio. Então, ela vai perguntar, quando é que acaba a meseta? A meseta acaba quando fecha os canais de cálcio e sódio e quando aumenta a permeabilidade para o potássio. Pronto, acabou a meseta. Vamos agora para um pontinho já finalizando nossa noite. Vamos aqui para esse pontinho, ritmicidade. Alguns órgãos, eles recebem uma descarga repetitiva e são autoinduzidas. E parecem normalmente no coração e nos músculos lisos, em alguns neurônios. Então, quais são as descargas rítmicas? Músculo do coração, peristaltismo, ritmo dos intestinos e no controle rítmico da respiração. São os principais descargas repetitivas rítmicas. Para que se produza essa ritmicidade espontânea, a membrana, ela tem que ter, em seu estado natural, deve ser suficientemente permeável aos íons sódio para permitir uma despolarização automática da membrana. Então, essa ritmicidade, ela é muito envolvida com as membranas que são altamente permeáveis ao sódio.
O potencial de membrana, falei várias vezes para vocês que existiam potenciais de membrana em repouso diferente de menos 90, né? Então, bem aqui a gente já vai falar sobre isso. Potencial de membrana em repouso do centro rítmico do coração, que é o nosso nódulo sinoatrial, ele é entre menos 60 a menos 101, menos 60 a menos 70 milivolts. E essa voltagem, ela não é suficientemente negativa para manter cerrados os canais de sódio e de cálcio. Portanto, alguns íons sódios e alguns íons cálcio fluem para o interior do canal, da membrana. Isso produz um aumento da voltagem da membrana para se positivar, o que aumenta mais ainda a permeabilidade da membrana, o que vai produzir mais ainda um fluxo de entrada de íons, o que aumenta ainda mais a permeabilidade progressiva, até que gera o potencial de ação. Está vendo uma série de estímulos positivos? Então, para que aconteça essa ritmicidade, nós precisamos ter uma redução desse potencial. Então, só repassando. Íon sódio e cálcio fluem para o interior, aumenta a voltagem da membrana para uma direção positiva, a permeabilidade aumenta mais, produz mais entrada de íons, que aumenta mais ainda a permeabilidade e que genera um potencial de ação. Características especiais das transmissões de sinais dos troncos nervosos. Aqui a gente tem um axon, aqui a gente tem o nosso oligodendritos. Corta. Aqui nós temos a nossa bainha de mielina, axon, aqui dentro. Aqui nós temos a nossa bainha de mielina. Então, existem fibras mielinizadas e fibras não mielinizadas. Essas fibras mielinizadas, como aqui, são as fibras grandes. Fibras, mistura tudo, grandes. E as não mielinizadas são áxons pequenos e que apenas têm uma dobra de mielina. Essa mielina, ela é uma substância produzida pelas células de Schwann. Então, o que são esses nódulos de Ranvier? É a união entre duas células. Então, vem bem aqui, ó, uma célula de Schwann até aqui, e aqui é a célula seguinte. O que faz esse nódulo de Ranvier? O que ele nos permite? A condução saltatória nas fibras mielinizadas. Então, apesar de todo o potencial de ação que se conduz num nódulo a outro, essa condução ela é chamada condução saltatória. A corrente elétrica ela vai fluir do líquido extracelular circundante fora, olha aqui, fora da bainha de mielina, assim para o outro nódulo, excitando o outro nódulo e o seguinte, um após o outro. Então, o que faz essa condução saltatória? Qual é a importância dessa condução saltatória? Se perguntar, qual a importância da condução saltatória? Ela vai aumentar a velocidade de transmissão do impulso nervoso, ela vai conservar energia, lembra que para repolarizar depois os canais, eles vão utilizar o ATP, então ela vai conservar energia, porque só vai despolarizar exatamente o local do nódulo, e assim vai ter menos gasto para restabelecer essa diferença de concentração. Então, super importante, condução saltatória das fibras mielinizadas, elas aumentam a velocidade de transmissão do impulso. Então, aqui é o nosso momento, se tiver o Ateneu e sortear esse capítulo, o que faz? Primeiro, você deixa cair uma lágrima, e depois você organiza o pensamento. O que a gente vai falar? A gente não... Falar vai ser fácil, o negócio são as perguntas que ela vai te fazer.
tente falar o máximo de coisa nesses 5 minutos para tirar delas as possibilidades de pergunta. Então, o que que você vai falar? Você vai falar o que é potencial elétrico, você vai dizer como esse potencial elétrico interfere o potencial de membrana, você vai explicar o que é esse potencial de membrana, você vai explicar o que é e qual é a diferença entre o potencial de inerte e a equação de Goldman. Você vai dizer também que o potencial de repouso na fibra nervosa é de menos 90 e dizer como se mantém, que é aquelas 3 somas do sódio, do potássio e da bomba, que aqui é menos. Vocês vão calcular isso aqui e vão mostrar para ela. Vocês vão falar também das etapas de como faz como faz, né? Como é que vai as fases desse potencial de ação, que é a fase de repouso, polarização e tal, potencial de ação. Você vai falar também, depois que você explicar essas fases, você vai falar também sobre íons, outros íons que são envolvidos. Você vai falar também que a gente tem, além do potássio e do sódio, a gente tem os canais de cálcio e vai falar sobre esses canais de cálcio. Você vai falar sobre a meseta e a importância da meseta, o que é e a importância da meseta. Isso aqui, se tu não falar, ela vai te perguntar, então é melhor tu falar logo. Importância da meseta. Vai falar, para encerrar a sua participação, vai falar a respeito da condução saltatória. E pronto. Os pontos mais tensos para ela te perguntar, você já falou. Então, anota isso aí, deixa no cantinho do seu computador para dar aquela mentalizada. Na hora que ela te falar, capítulo 5, tenha na cabeça que os seus 5 minutos de sorte na vida, você vai falar disso aqui. E, gente, beijo, obrigada. Essa aula saiu enorme, porque é um capítulo que tem que ser, sim, no miudinho, mas eu espero que tenha todo mundo entendido. Se ficou alguma dúvida, porque sempre alguma coisa escapa, me chama, manda mensagem, que eu faço um videozinho explicando para você. Beijão, obrigada por tudo e até a próxima.